E para a gente iniciar, eu quero parabenizá-las por esta iniciativa, por mais esta empreitada a serviço da educação, a serviço da literatura, esta empreitada a serviço do conhecimento. Eu me enriqueço muito cada vez que participo com vocês de um momento como esse, tá? E Espelho, Espelho Meu, uma leitura literária de si mesmo. Que tema marcante, que tema instigante este que está sendo proposto a nós, tá? E eu digo porque quando a gente fala de uma leitura de si mesmo, isso de alguma maneira nos remete ao autoconhecimento, né? E o espelho é um símbolo muito apropriado para o autoconhecimento. O espelho é um símbolo que ele traz em si essa ideia de autoconhecimento, essa ideia de autopercepção. Uma verdadeira viagem literária, né? Não há como nós não nos envolvermos. E no poema do Mauro Quintana, que é uma proposta de vocês para a reflexão, o poema O Velho e o Espelho, não é isso? Nós percebemos no poema uma interessante surpresa do momento em que ele se contempla no espelho. Me chamou muita atenção isso, tá? E ao ler o poema, não tem como a gente não viajar nesta riqueza, nesta viagem literária que nos é proposta. Aí eu fui buscar conhecer esse sujeito, o Mário Quintana, ver algumas fotos, ler alguns escritos dele, e me chamou tanta atenção o poema que vocês estão nos propondo aqui. E ao buscar pelo Mauro Quintana, ao buscar pelos escritos dele, eu me deparei com um elemento da literatura, porque eu fiquei pensando em o que ele estava sentindo, o que ele estava expressando no momento em que ele se surpreende com a sua imagem no espelho. E algo interessante que a literatura nos traz, nos apresenta, e eu acabei descobrindo aqui, certamente vocês já conhecem, porque embora eu seja um amante da leitura, a literatura não é um chão que eu piso constantemente, né? Mas eu me deparei aqui com o que a literatura chama de o eu lírico, né? O que é o eu lírico? Não é propriamente o Mauro Quintana quem está se contemplando diante do espelho e está surpreso com o que vê. O eu lírico, eu entendi que é uma voz que vai expressar a subjetividade, não só do autor, mas expressa a subjetividade de quem lê o poema, né? E a surpresa está na parte do poema quando ele diz assim: por acaso surpreendo-me no espelho. Quem é esse que me olha e é tão mais velho do que eu? Olha só que coisa interessante. Então, o eu lírico, ele permite que eu me transporte para dentro da leitura. O eu lírico me permite que em instantes eu me torne aquele sujeito que está sendo anunciado ali, que está se contemplando no espelho e está surpreso com
o que ele vê. Então esse é o poder que o poeta traz em seus versos. A partir do eu lírico, ele não apenas se coloca naquela situação, mas ele permite com que o leitor também tome posse desse momento e ele se transporte para dentro dos versos e se envolva com toda a emoção, com tudo o que a poesia pode lhe oferecer. E a conclusão que eu cheguei é que vocês são privilegiadas, né? Nós somos privilegiados por ter como parte do nosso trabalho a poesia, né? O encanto da poesia. E indo um pouquinho mais além sobre essa minha descoberta pessoal a respeito do eu lírico, eu cheguei em um outro sujeito também, que é um exímio poeta, que é o Fernando Pessoa. E o Fernando Pessoa tem um poema famoso, intitulado de Autopsicografia. E ele descreve também essa ferramenta, esse poder que tem o poeta, que é representado aqui pelo que nós vamos chamar de o eu lírico. E um verso do poema Autopsicografia, de Fernando Pessoa, diz mais ou menos assim: o poeta é um fingidor. O poeta é um fingidor. Ele finge tão completamente que chega a fingir que é dor. A dor que deveras sente. Olha só que coisa maravilhosa. Sinceramente, eu fico apaixonado, tá? E eu preciso até me cuidar aqui para eu não demonstrar tão enfaticamente minhas emoções, né? Mas esse é o poder que a poesia traz em si. Ela nos convoca a nos envolvermos com as nossas mais íntimas vivências. Esse é o poder que a poesia tem. Ela nos permite estar como diante de um espelho mesmo. E até em algum momento totalmente despidos, onde nós vamos estar totalmente ligados e até influenciados pelas nossas vivências mais íntimas, tá? E uma dessas vivências que cada vez mais tem nos causado incômodos é a realidade a respeito da velhice e do envelhecer. E eu quero hoje fazer provocações. Aquilo que eu quero propor a vocês hoje é algo que eu considero que é muito necessário e importante para o nosso tempo presente. Não é necessário e importante porque eu estou falando. É necessário e importante porque isso tem a ver com ciência, isso tem a ver com uma das nossas necessidades mais urgentes, tá? E nós vamos chegar lá. Mas Mário Quintana tem um outro poema que é intitulado O Espelho, onde ele vai se referir, num dos versos do poema, à imagem no espelho como o rosto aonde escorre o tempo. Ele se contempla diante do espelho e a definição daquilo que ele vê, ele chama de
o rosto aonde escorre o tempo, ou seja, o nosso rosto, ele é a exata descrição das nossas vivências, a exata descrição do nosso tempo de vida. Na psicologia nós vamos chamar de afetos. Aquilo que o nosso rosto representa, aquilo que o nosso rosto transmite, no momento em que nós entramos em contato com o outro, no momento em que nós entramos em contato com a vida e no momento em que nós nos contemplamos no espelho. O que vemos? O que observamos? E é muito comum nós nos surpreendermos com os sinais dos tempos no nosso corpo. Vocês concordam comigo? Já vi alguma expressão mais ou menos assim: essa ruguinha aqui não estava aqui ontem, ela é nova, né? Essa marquinha não estava aqui ontem, ela é nova. Ou nos olhamos em um espelho de corpo inteiro, fazemos aquele exame e às vezes nos pegamos surpresos com os sinais do escorrer dos tempos, com os sinais dos tempos que estão passando, seja no corpo, seja no rosto, tá? Mas nós estamos falando de uma surpresa que, na verdade, não deveria ser uma surpresa. Contemplar-se no espelho e ficar surpreso com o que está vendo é uma surpresa que eu vou considerar aqui totalmente desnecessária. Contemplar-se no espelho e se surpreender-se com o que está vendo não é um bom sinal, tá? Não é um bom sinal. Porque, na verdade, o espelho faz um alerta nesse momento de surpresa, quando eu olho, contemplo a minha imagem e me surpreendo com o que eu estou vendo. O espelho está me dando um alerta de que eu estou muito tempo ausente de mim. Percebe isso? Eu estou comigo todos os dias. Eu estou sendo a minha melhor companhia. Quanto tempo eu passo ausente de mim? Então, quando eu olho para o espelho e vejo coisas que para mim são novas, se eu me vejo no espelho e eu me surpreendo com o que eu estou vendo, então o espelho está me dando sinais de que eu estou passando muito tempo ausente de mim mesmo. E o envelhecer é inevitável. Inevitável. Meu pai costumava dizer mais ou menos assim: quem não quer ficar velho tem que morrer novo, morrer cedo, né? Porque o envelhecer é inevitável. Agora, envelhecermos longe de nós é uma crueldade muito grande. Muito grande. Então, se envelhecer é um processo inevitável, que eu passe por isso com um pouco mais de qualidade. Que eu passe por esse processo, pelo menos me acompanhando de perto, ao invés de me deixar envelhecer sozinho, ao invés de me deixar envelhecer, muitas vezes até
amíngua. Então, quando o espelho nos surpreende, quando o espelho nos causa estranheza, ele quer nos alertar, preste bem atenção nisso, por favor. Quando nós somos pegos de surpresa pelo que o espelho fala a nós, ele está querendo nos alertar sobre duas importantes ausências que requerem muito a nossa atenção. Que seria o autoconhecimento e o autocuidado. Se você se contempla no espelho e você é pego de surpresa em algum momento pelo que você vê, o espelho está falando com você que está faltando na sua vida autoconhecimento e autocuidado, que são dois elementos muito, muito importantes. E eu não poderia deixar de colocar aqui entre nossas fontes literárias a Bíblia Sagrada, tá? E eu peço nesse momento a permissão de vocês para fazer uma citação dessa fonte literária riquíssima. E na Bíblia Sagrada, mais precisamente no Novo Testamento, o apóstolo Tiago, ele escreve uma carta e no capítulo 1 da sua carta, o versículo 23, ele diz mais ou menos assim: se alguém for somente ouvinte da palavra e não for um praticante, ele é semelhante a um homem que contempla o seu rosto diante do espelho, se ausenta do espelho e logo em seguida se esquece daquilo que ele viu. Presta atenção nisso. O que ele está querendo dizer? Ser ouvinte e não praticante, ele diz aqui das práticas religiosas, os preceitos, os dogmas, as orientações da religião cristã. Então ele diz mais ou menos assim: se o sujeito escuta, é orientado o tempo todo sobre o que ele precisa praticar em relação à religião que ele professa, ou à fé que ele professa, mas só escuta e não pratica, ele é semelhante a alguém que vai até o espelho para saber como é que está o seu rosto. Ele fala da figura de um homem, ele olha para ver se o cabelo está penteado, ele olha para ver se a barba está bem aparada, e o que ele percebe é que não está, que ele precisa ajeitar o cabelo, que ele precisa aparar a barba, mas quando ele se vira e sai, ele esquece do que ele contemplou, ele esquece do que ele viu. Então, se tiver de continuar com o cabelo bagunçado, ele vai continuar. Se tiver de continuar com a barba não aparada, ele também vai continuar, porque ele contempla, mas ele não dá ouvidos ao que o espelho alertou a ele. E quando nós falamos em autoconhecimento e autocuidado, quando nós falamos dessa nossa relação com o espelho, nós estamos falando de que o espelho representa a nossa consciência de si, tá? É exatamente isso. O espelho representa a nossa consciência de si. Nós chamaríamos aqui do nosso presente, certo? Então, eu não posso, ou não é razoável que eu olhe para o espelho com foco no passado.
olhar para o espelho e dizer: ah, como eu era, como eu já fui jovem, como eu já fui lindo, como eu já fui linda, meus cabelos eram assim. Olhar para o espelho com foco no passado não vai te trazer benefícios, não vai te alertar quanto à sua consciência de si. Ou talvez nós olhemos para o espelho com foco no futuro. Como é que eu vou estar quando tiver tantos anos? Como eu estarei quando eu já tiver filhos ou quando já tiver netos? Então a necessidade da consciência de si nos faz pensar sobre, ao estarmos diante do espelho, nós precisamos contemplar o nosso presente. Do que eu estou precisando agora? Do que eu estou precisando nesse exato momento? Então, daí a necessidade da consciência de si, que vai nos remeter ao autocuidado. A presença. Eu não posso mais me deixar envelhecer sozinho. Eu não posso mais me deixar caminhar tanto sem a minha própria companhia. Então, quando é que a minha imagem refletida no espelho não causará em mim uma surpresa? Quando é que a minha imagem contemplada diante do espelho não será um objeto de espanto? Somente quando eu me voltar ao autocuidado. Quando eu não me mantiver mais tão ausente de mim mesmo. Aí, a imagem que eu contemplar no espelho, ela não me causará mais surpresa. Quem é este que está olhando para mim que parece-me tão mais velho do que eu? Isso é uma surpresa. Ou seja, parece que já tem muito tempo que eu não me faço uma visita. Parece-me que já tem muito tempo que eu não me encontro comigo mesmo. A ponto de olhar-me no espelho e não reconhecer que aquele ali sou eu. Então, nós falamos tudo isso para chegarmos a esse ponto sobre o autocuidado, tá? E a minha intenção aqui é de provocar mesmo em nós o comportamento de investimento no autocuidado. E eu não vou trazer aqui conceitos, tá? Apesar de que há um universo de escritos sobre o autocuidado, mas a minha intenção aqui é de trazer algumas dicas. Dicas que estão diretamente ligadas às vivências do consultório de psicologia. E saibam vocês que as pessoas procuram o consultório de psicologia por não saberem lidar com as transformações que estão experimentando, com as dificuldades em aceitar a própria identidade, as dificuldades em aceitar aquilo que veem ao se olharem no espelho. E em razão dessas dificuldades, as pessoas têm buscado ajuda psicoterápica. Então, o que eu quero trazer para vocês aqui são
situações que envolvem as vivências no consultório de psicologia, certo? E eu fiz mesmo uma listinha de algumas dicas que envolvem o autocuidado. E qual é a nossa intenção aqui? Investir no autocuidado, eu vou reforçar isso, investir no autocuidado para que aquilo que eu observar ao estar diante do espelho não mais me surpreenda, certo? Investir no autocuidado para que quando eu me olhar no espelho eu tenha a certeza de que eu estou olhando para quem eu acompanho todos os dias. Eu sei quem é que está ali do outro lado do espelho, porque é alguém que está comigo todos os dias. Essa é a ideia. Mas vamos às dicas. A primeira delas: quais atividades são prazerosas para você e que te fazem bem a ponto de recarregar suas energias, de fazer com que você se sinta bem? Autocuidado envolve praticar essas atividades. A segunda dica: crie, por favor, crie uma agenda para o autocuidado, certo? É muito fácil nós nos esquecermos ou negligenciarmos os hábitos do autocuidado. Nós fazemos compromisso com Deus e o mundo, mas é difícil nós fazermos um compromisso com a gente mesmo. Então, faça um compromisso com você mesmo. Coloque na agenda. E que esse compromisso tenha a mesma conotação de um compromisso de trabalho que você faz. Mas a terceira dica: cuide dos seus aspectos físicos também. E autocuidado envolve prestar atenção ao meu corpo. Então preste atenção aos sinais de cansaço que o seu corpo emite. Às vezes o corpo está gritando e nós calamos a boca dele porque nós queremos ir um pouquinho mais longe, porque nós queremos assumir outras tarefas, porque nós queremos esforçarmos mais um pouquinho. O corpo está gritando e nós tapamos nossos ouvidos para não ouvir a voz do corpo, porque a gente quer estender um pouco mais. Quarta dica: saiba quando dizer não. E a gente precisa aprender a dizer não, tá? Mas veja, preste atenção, por favor. Não é apenas aprender a dizer não, tá? A proposta de autocuidado aqui é: aprenda quando dizer não. Outra dica: se observe e se reavalie. Faça uma avaliação de si mesmo, mas faça isso regularmente. Essa dica aqui, eu vou pedir a você que, por favor, não abra mão dela. Procure se cercar de pessoas que te fazem bem e de pessoas que te querem bem, porque para mim o autocuidado vem em primeiro plano. Porque para mim o autocuidado vem
em primeiro lugar. E é claro que a gente não está sugerindo aqui que em nome do autocuidado nós não vamos trabalhar mais, que em nome do autocuidado nós não vamos mais ter uma vida social, absolutamente, tá? Mas que em se tratando do tempo que é seu, para você se dedicar a você, que este tempo não seja negociável, tá? Você não irá abrir mão dele tão facilmente, ok? São essas as dicas, são essas as orientações, aquilo que eu me propus compartilhar com vocês. A ideia do espelho, para mim, é fascinante. E eu estou convencido de que eu preciso não me surpreender tantas vezes com o que eu vejo no espelho. O espelho precisa deixar de ser uma surpresa para mim quando eu me contemplo diante dele. Eu preciso estar mais presente em mim. Eu tenho andado muito ausente. Então essa é a reflexão que eu faço e eu espero que da mesma maneira vocês também possam pensar. Eu quero dizer que a gratidão e a honra são minhas, tá? Por poder ser lembrado para participar de um momento tão marcante, tão especial no trabalho de vocês, na equipe. É a repetição, né, de momentos onde eu tenho sido grandemente enriquecido ao participar do trabalho, daquilo que vocês têm apresentado. Um beijo para vocês. Muito obrigado.